O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é direito à moradia e ocupações urbanas. Participam Tomás Lapa, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco. Rudy Rafael, mestre em Serviço Social e coordenador nacional do MTST. Coronel Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil do Recife. E a palavra está com ele, até porque ele se sentiu um pouco provocado no bloco anterior. Né? Até onde vai a responsabilidade da Defesa Civil no sentido de orientar as pessoas que ocupam alguns imóveis para que elas acabem não correndo riscos ali naquele espaço? Veja, Valdir, tem a questão legal, como foi discutido aqui, existe toda uma questão legal. Mas o que preocupa muito mais da Defesa Civil, eu sempre costumo dizer, eu não estou preocupado com uma fiscalização, uma notificação. Minha preocupação maior é com a vulnerabilidade do local, com o espaço que está sendo ocupado. Será que o espaço oferece condições? Aquele espaço vai dar garantia às famílias que estiveram lá, que estão lá no local? Será que a gente vai conseguir? Porque hoje existe legislação de extinção de combate a incêndios, saída de emergência, e na hora que a gente começa a ter um ambiente onde ele não suporta alguma coisa, começar a colocar vários botijões, a gente colocar material que possa causar um incêndio, a gente faça divisões, pano e outras coisas. Eu não sei, o trabalho também da resistência, o trabalho da estrutura do prédio. Então, isso é o que preocupa a Defesa Civil. A gente está preocupado com o risco, o grau de risco que está sendo exposto àquelas famílias ali. Eu tenho duas perguntinhas. Uma delas é... O ideal, essa aqui não é nem pergunta, mas o ideal é que não houvesse a necessidade da ocupação, né? Que o Estado cumprisse o seu papel e essa ocupação não existisse. Mas existindo, né? O fato, a realidade é que ela existe. Ainda bem que existe uma Defesa Civil. Ela existindo e existe a Defesa Civil. Aí o que eu pergunto é qual o grau de aproximação, de diálogo, de interação entre as instituições, como, por exemplo, a Defesa Civil e o MTST, para que os problemas, eles corram o mínimo de risco. Estamos sempre à disposição, por exemplo, do amigo Udo. Se ele está lá, o pessoal tem consciência que o pessoal está lá e não sabe o grau de risco que está correndo ali, o ambiente que está correndo, que solicite. Qualquer um pode fazer a solicitação à Defesa Civil e a gente vai lá com o maior prazer para a gente tentar chegar numa solução. A solução à Defesa Civil, ela não vai estar preocupada com o controle urbano. Nossa preocupação é com o grau de risco que está oferecendo ali aquelas famílias. Não adianta a gente ter um local lá onde a gente está disputando e a gente não tenha um parapeito daquele onde existem crianças que não tem cair ali as escadarias. Eu não sei como é que está, eu não sei como é que está o ambiente das esquadrias que pode cair, pode... Não adianta depois a gente... É importante que a gente discuta, é importante do grau de risco, de se conhecer isso, e a gente está à disposição, seja de qualquer um órgão. Tá, como o Rudy vê essa questão, Rudy? Então, acho que o grande problema, na verdade, é colocar como se movimento e defesa civil fossem inimigos ou tivessem campos opostos. Acho que, na verdade, o que a gente deveria ter é uma parceria, né? Uma parceria não só com a Defesa Civil, mas com o poder público, né? Acho que a grande questão é que hoje, na verdade, o poder público identifica nos movimentos sociais, né, e nas populações de baixa renda um inimigo, né, quando na verdade deveria estar a serviço desses sujeitos, né? Por exemplo, não existe só a possibilidade de permanecer ou tirar. Existe a necessidade de uma solução para aquela questão, né? Se foi identificado por parte da Defesa Civil que não existe a possibilidade de manter a ocupação ali, que o poder público indique, né? A gente está colocando aqui no estudo 42 imóveis. Por que a Defesa Civil não vai a esses 42 imóveis, ver quais estão em condição de serem ocupados e a gente começa a discutir uma política de ocupação do centro do Recife com uma habitação de interesse social? A nossa provocação é essa, né? Não é só
a consolidação da ocupação Marielle Franco lá no edifício Sul-América. É esse debate em relação ao que é que a gente vai fazer com esse patrimônio da cidade que está abandonado e que precisa ser reocupado, né? Porque a questão da moradia, ela precisa ser garantida, a função social da propriedade precisa ser respeitada e a gente precisa construir, né, diálogos. Né? Sem e isso, nós corremos o risco de passar por situações semelhantes àquela que aconteceu em São Paulo? Então, a gente tem buscado, né, tivemos várias visitas de engenheiro, colocamos lá extintor de incêndio em relação à instalação elétrica, uma série de questões. Tivemos vários cuidados em relação a isso, mas é preciso debater também que a própria noção de risco ela é uma noção socialmente construída, né? Por exemplo, se você teve no Recife até os anos 2000 um processo que era de extrema vulnerabilidade das áreas de morro. Né? Depois dos anos 2000, você teve um processo de investimento, né, em reurbanização de áreas de risco, você reduziu muito das taxas de mortalidade nas áreas de morro. Né? E aí você teve, de novo, a falta de investimentos em infraestrutura nessas áreas e que tem voltado a esse processo de risco. Né? Então é preciso que a gente debata. Né? Não é o fato só de morar numa área de morro, por exemplo, senão Olinda, né? Uma cidade que tem ladeira em todo canto, então todo mundo ali estava em risco. Não, ali tem infraestrutura garantida e também habitação adequada, né? Não é o elemento geográfico por si só que determina o risco, né? É o elemento, muitas vezes, sociopolítico, né? Da falta de investimento em infraestrutura, né? Identificar soluções adequadas para a moradia daquelas famílias. É esse debate que a gente quer fazer. Isso já me deixa mais tranquilo, quando o Rudy diz que já teve visita de engenheiros que estão preocupados com a segurança lá do local. Se ele está colocando extintor, se é tudo no intuito de evitar um acidente, isso para a defesa civil é aquele negócio. O grau de risco está sendo eliminado. As outras, a defesa civil, eu costumo dizer ao pessoal, a defesa civil, nós temos acesso em todas as áreas. Nós temos, porque o pessoal sabe que a defesa civil, ela está indo lá, não é para mexer com sua casa, não é para tirar você de casa, não é para embargar uma obra, não é para fazer. Ela está indo lá para lhe ajudar, para sentar com você, a gente perceber o risco que existe e o que fazer para eliminar aquele risco. Mas a falta de uma política habitacional torna isso um problema, no fim das contas. Né? Exatamente. E nessa questão da falta de uma política habitacional, ela leva à ocupação tanto de edifícios já construídos, como leva também a tentativas de ocupações a espaços onde se supõe que ali possa se construir. Né? Nós tivemos também, já este ano, o caso do Walmart. Né? São, acredito que 400 famílias envolvidas. A gente teve o caso José Estelita, que também era uma tentativa de ocupar um espaço para se habitar, né? Algumas Nós pessoas temos outras duas também ocupações, a Carolina de Jesus no Barro, isso, Sítio né? dos Pescadores Pois no Bode. Há uma quantidade e essa coisa ela tende a ser constante, né? Você encerrou aqui, mas você abre ali, então não parece que se fecha. E aí a gente volta novamente para a responsabilidade do poder público, não é, professor? Exato. Olha, nós estamos atravessando um período de discussão do plano diretor, e você sabe que está sendo muito polêmico, o espaço que está sendo dado, o tempo e tal, não é? O plano diretor, ele normalmente é um instrumento para que o poder público, com participação, né, é um processo participativo, com participação de várias entidades, lideranças e tal, defina essas políticas. Então, qual é a cidade que nós queremos? Nós queremos um gueto de luxo que vai tampar a visibilidade da paisagem na borda da água do Cais Estelita, ou nós desejamos uma cidade mais integrada, com diversidade de usos, com uma urbanidade, que é o que deriva dessa diversidade de usos. Lá na periferia, esse problema é secular, não é? É secular.
quando se extinguiu a escravatura no Brasil, não houve nenhuma política, ninguém pensou, ninguém julgou que valia a pena cuidar da educação e da moradia de toda uma camada da sociedade que de repente foi considerada livre, mas não tinha para onde ir. Formaram as nossas periferias, subiram os nossos morros. Isso é uma dívida centenária, uma dívida secular. Eu volto a dizer, a obrigação de conduzir o processo é do poder público. A obrigação de investir recursos é do poder público. Se o poder público não pode fazer face a isso sozinho, é envolvendo uma parte, pelo menos, dos promotores imobiliários mais conscientes de que a nossa cidade pode ser melhor se nós nos voltarmos para as áreas subutilizadas e abandonadas do centro e não esperarmos que aconteça essas ocupações como não é o desejável, não é o ideal. Eu acho que você concorda comigo, né, Rudi? Sim, ninguém ocupa porque quer, né? As pessoas ocupam porque precisam. Então, estão no limite. Ninguém mora em condição precária também porque quer. No limite de suas necessidades. E há uma outra coisa que Rudi colocou que é essencial. Estar no centro da cidade é poder dispor de uma série de infraestruturas já instaladas que não acarretariam em custo extra para o poder público, como transporte, eletricidade, comunicações, mobilidade, segurança, os serviços mais construir variados. um posto de saúde, construir certo, mas muitas dessas ocupações, elas se dão às vezes num coletivo, num sistema coletivo, e às vezes elas são atividades espontâneas, individuais. Acredito que isso foi muito responsável pela formação das populações ribeirinhas, né, que estão ainda em palafitas. A gente tem muita gente morando ainda em palafitas, né? Favelas com barracos de papelão, né, que às vezes incendeiam e morrem pessoas. Então, algumas dessas comunidades, elas têm uma presença efetiva do MTST, outras nem têm, né? E aí tem pessoas que elas estão órfãs também de uma representação institucional, política, nem sempre, porque quase sempre chega um vereador que chega junto para levar votos. Só em relação a isso. Mas aí temos essa questão também, que vai muito além dos equipamentos invadidos, né? Ou ocupados, né? A palavra melhor é ocupado. Mas fala... Não, só em relação a isso, por exemplo, um exemplo muito evidente é agora a gente tem, por exemplo, uma população enorme na comunidade do Bode morando em palafitas, né? E, por outro lado, o projeto de construção de um habitacional no aeroclube, né? No antigo aeroclube, que inclusive foi uma área de disputa. Alguns vereadores queriam fazer um parque lá e aí a comunidade se mobilizou. Mas aí, a partir disso, qual a transparência que se tem em relação a esse debate, né? A prefeitura ainda não apontou quais são as famílias que vão para o aeroclube, né? A nossa defesa é que sejam as famílias que hoje moram em palafita na comunidade do Bode, né? Essa discussão sobre os usos, funções, essa questão do poder público, né? É preciso que se entenda que, desde a Constituição de 88, a ideia do poder público ela se ampliou, né? A ideia de participação social, ela dá um outro caráter ao Estado, né? Quando você fala de conselhos de participação, né? Participação no movimento social, sindicato, universidade, os empresários, você está dizendo que a esfera pública, as decisões não vão estar só na mão do executivo, né? Existe um conjunto de sujeitos interessados que podem contribuir nesse processo, né? E democracia é isso, é partilha de poder, é democratizar as decisões, e a gente precisa implementar isso de fato, né? Certo. Nós já precisamos fazer uma rodada final agora, temos 30 segundos para cada um. E aí eu vou começar com o Coronel Cássio e o Sinomar. Quais são suas recomendações, suas orientações para a gente fechar esse programa?
Perfeito. Com relação, volto a dizer, a Defesa Civil, uma das maiores preocupações é sempre com o cidadão. A vulnerabilidade não é a pessoa que também está lá num palafita, a pessoa que está numa ocupação. A vulnerabilidade é constante. Então, é sempre atenção nessas áreas, é sempre atenção em tudo que a gente, se não conhecer os graus de risco, a Defesa Civil está para ajudar, para a gente discutir, a proteger, a salvar vidas. É o maior interesse nosso, é salvar vidas da melhor forma possível. Então, Defesa Civil, a gente tem uma questão que é muito mais voltada que ninguém, eu digo assim, que ninguém se intromete e quer entrar num processo e diz, Defesa Civil é contigo, coronel, resolve o problema de salvar vidas. São milhões de metros quadrados que a gente coloca de lona, são 3.000 famílias que já foram retiradas de locais de risco, porque oferece risco, se paga um auxílio moradia, se é pouco, é muito, mas eu digo isso, a Defesa Civil, ela está para ajudar a salvar vidas. Rudy, por favor. Então, acho que em relação ao debate da moradia e das ocupações urbanas, a gente tem uma chance histórica, né, com a ocupação Marielle Franco, que é de garantir habitação adequada para as famílias que precisam no centro do Recife. Eu queria mandar um recado para o prefeito Geraldo Júlio, né, de desapropria Geraldo. A gente está aqui para construir uma parceria e fazer desse projeto um projeto que seja uma marca para a cidade do Recife. Né, que a gente entenda que a partir desse momento a gente vai rediscutir a cidade no sentido de garantir a todas e todos os seus direitos. E aí, como Tomás também colocou, que toda a população do Recife esteja envolvida agora na discussão do plano diretor, né, da cidade do Recife, colocando essa questão do direito à moradia como uma prioridade absoluta nesse processo de discussão do plano diretor. Professor, rapidinho, por favor. Bom, eu diria o seguinte, que há uma tendência de quem está no poder, quem está gerindo, de se deparar com uma situação que é uma conjuntura, uma situação como se ela fosse imutável. E não é. Nós temos os problemas dos morros, nós temos os problemas de instabilidade, ou seja lá o que for, no centro da cidade, com os imóveis abandonados, mas é preciso imaginar que poderia ser de outra forma. Que não só gerir esses problemas que estão aí, mas vamos discutir nesse plano diretor o que é que pode ser inovado. Para fechar o programa, tem aqui uma mensagem do Edivan. Ele diz, o governo não tem nenhum interesse em construir moradia, vide o conjunto habitacional Vila Brasil, em Joana Bezerra, faz tempo que a prefeitura deixou o conjunto em ruínas. Bem, fica aí o recado, o programa fica por aqui, agradecemos a sua participação, agradecemos a participação dos nossos convidados, a todos uma boa noite e até o próximo.